de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje a tia está aqui para contar uma história para vocês sobre a oração e também ensinar a vocês como orar. Aqui, ó, do meu lado tem um telefone. Esse telefone a gente fala com uma pessoa bem longe, de outro lado, bem distante. E a oração é praticamente igual. Você, quando está falando com alguém, você está vendo? Você não está vendo, né? E assim é com o Papai do Céu também. Só que a gente tem que falar com o Papai do Céu a verdade. A gente tem que expressar o nosso sentimento, o que a gente está sentindo. Se for triste, a gente vai falar sobre a nossa tristeza. Se for alegre, a gente vai falar sobre a nossa alegria. Então, assim que a gente tem que falar com o Papai do Céu. E na história de hoje, a tia leu aqui sobre dois homens. Um era fariseu. Então, os fariseus gostavam de tudo certinho. Adorava se amostrar, gostava dessas coisas certinhas. Isso não é errado, a gente ter que cantar certo e fazer as coisas certas. Mas tem uma diferença em ser certo e em querer aparecer. Então, a nossa história de hoje fala sobre o fariseu. Vocês estão vendo aqui esse fariseu? Esse fariseu, ele tá aqui, ó, no templo. Foram pro templo orar. Aí tinha o fariseu e tinha outro também. O fariseu gostava de orar bonito, falar coisas bonitas, falar coisas difíceis, falar que ele era bom, falar que ele ajudava as pessoas, só falava que tudo que ele fazia. Só que em nenhum momento ele estava sendo sincero, não estava abrindo o coração para Deus, ele estava querendo ali se amostrar perante o povo. Então, a gente não tem que falar com o Papai do Céu assim, querendo aparecer. A gente não precisa falar palavras bonitas, a gente não precisa falar palavras difíceis para falar com o Papai do Céu. Enquanto esse outro aqui, ele era um homem que cobrava impostos. E ele fazia coisa errada, porque além de ele cobrar imposto, ele também
pecava alguma coisa para ele. Isso é roubo. E ele se sentia mal em fazer isso. Só que ele fazia, não ser um motivo. Mas ele tem um motivo dele. Mas ele sentia uma tristeza tão grande e nem por isso ele deixava de orar. Ele também orava. Ele ia também no templo orar. E a oração dele era pedir perdão pelos pecados dele. Ele pedia sempre perdão pelo que ele estava fazendo, pedia ajuda a Deus para ele se consertar, para ele ser um homem bom, um homem íntegro e deixar de fazer o que ele fazia. Então, Deus escutava a oração de quem? Dele. Apesar dele estar sendo errado, ele está sendo sincero. Apesar dele fazer as coisas erradas, ele demonstrou o que estava afligindo ele, que era isso. E Deus escutou, que ele falou do coração. Ele falou do coração. E olha aqui a cara dele de felicidade. Ele está indo embora mais leve, mais alegre, porque quando a gente confessa os nossos pecados, a gente tira um peso das nossas costas. A gente fica mais alegre. E assim aconteceu com ele, enquanto o outro não sabia o que estava acontecendo, não é? Eu falei bonito e o que adiantou? Não adiantou nada. Ele continuou com a arrogância dele. E o outro já não. Deus já foi trabalhando no coração dele para fazer a obra, para ajudar ele a se livrar do pecado dele. E assim, crianças, que a gente tem que fazer também. A gente não precisa usar palavras bonitas. A gente não precisa falar coisas bonitas. É só botar o que a gente está sentindo no nosso coração e falar com o Papai do Céu. Aqui, ó, tem um reloginho da oração. Ó, tá vendo? É muito fácil. É muito fácil mesmo. A gente vai louvar a Deus primeiro. Como louvar a Deus? É falando das coisas boas que a gente passamos, é agradecendo as coisas boas que a gente passamos. Aí depois a gente confessa os nossos pecados. Se a gente mentimos, se a gente falamos uma palavra feia, se a gente fizemos alguma coisinha feia. Aí passa pro próximo, orar por mim. Se eu tenho que tirar uma nota boa na prova, se eu tenho que fazer um trabalho e não estou conseguindo, aí a gente vai orar, pedindo para Papai do Céu para nos ajudar. E depois assim faz o reloginho. Orar pelos amigos, orar pela família, pelos missionários, pelas pessoas que estão em nossa volta e, por último, agradecer a Deus. Porque através do Filho a gente chega ao Pai. Então, crianças, que isso não impeça, que a vergonha não impeça de vocês orar, tá? Eu confesso que eu, a tia também, para orar em lugar público, com muita gente, eu fico também meio constrangida. Mas isso é normal, a gente não pode ter medo de falar com o Papai do Céu, seja onde que for. E também não tem lugar específico para falar com o Papai do Céu. A gente pode falar sentado, pode falar em pé, pode falar no ônibus, pode falar no carro, pode falar no colégio, pode falar em qualquer lugar. Porque Deus ouve nossas orações. E quando ela é sincera de coração, aí que Ele ouve mais ainda. E no seu devido tempo, ele vai te atender, tá bom? Então, crianças, a gente fica aqui com essa lição e botando a oração em prática. A gente tem que trabalhar mais na oração, orar quando a gente acordar, orar quando a gente vai se alimentar, orar quando a gente vai dormir. E a oração tem que ser uma oração válida, não uma oração. Ah, Papai do Céu, muito obrigado pela comida que eu tô comendo hoje. Amém. Assim fica feio.
Assim fica feio. A gente tem que falar de coração. Papai, muito obrigado por essa comida que tá no prato, que tá uma delícia, que tá matando minha fome, que minha mãe fez com muito carinho e que eu estou conseguindo comer hoje. A gente tá abrindo o nosso coração. É que nem quando a gente conversa com coleguinha. A gente não conta nossas historinhas, não conta o que a gente passou, o que a gente quer. Assim é você conversando com o Papai do Céu. Porque para você conversar com o Papai do Céu, você tem que abrir o coração. E ele fica grato com isso. Então, crianças, a tia vai se despedindo aqui com uma oração para vocês guardar a lição e praticar, tá? Se você tem vergonha, você vai trabalhando sozinho, orando com a mamãe, orando com o irmãozinho. Depois você vai, ó, ficar craque, tá bom? Então vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar. Deus amado, como é bom saber que o Senhor responde às nossas orações. Prepara-me para conseguir ouvir e entender o que o Senhor tem planejado para nossas vidas. Muito obrigado por poder falar com essas crianças e eu espero, Senhor Deus, que elas possam entender e praticar essa lição. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.